Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje temos mais um vídeo sobre Bullet Journal, que é um método sensacional que eu já falei bastante aqui no canal. Tem uma playlist completa com vários vídeos sobre, mas lá no Instagram eu pedi pra vocês a sugestão de o que vocês queriam pra essa semana e aí vocês pediram pra eu falar sobre o registro semanal, que é do método do Bullet Journal. Esse método foi criado pelo Ryder Carroll e eu tô fazendo esse vídeo embasada no livro dele, que é este daqui. Eu já falei dele aqui no canal, mas o método Bullet Journal, para quem não conhece, ele é um método de organização pessoal e de produtividade. E ele é extremamente exclusivo e flexível, porque ele é criado exclusivamente por você. Então não tem como você, por exemplo, ir numa papelaria e comprar um Bullet Journal. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Então você tem que criar o seu próprio Bullet Journal. E como que ele funciona? Tem uma série de técnicas, uma série de métodos dentro desse método grande, que é o chamado Bujo, que você compra um caderninho ou faz ele digitalmente e vai aplicando essas páginas, essas técnicas no seu dia a dia. E ele ajuda muito, cada um tem uma coisa diferente que acaba ajudando. E hoje eu vou falar exclusivamente sobre o registro semanal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a crescer, a se tornar relevante aqui para o YouTube, por favor, deixe o like e inscreva-se aqui no canal para sempre receber os meus vídeos. Então vamos lá, vamos falar de algumas das técnicas que são mais usadas nesse Bullet Journal. Estão aqui, que é o registro anual, o mensal, semanal, o registro rápido e o registro diário. Fora isso, a gente tem várias outras páginas que você pode criar de acordo com o que você precisa. Então vamos supor, você está fazendo faculdade. Então, você precisa ter um controle das datas de entrega de trabalho, de entrega de prova. Você pode criar uma página sobre essas entregas, sobre o que você está estudando, o que você precisa estudar. Você também, se você trabalha, você pode ter uma agenda profissional. Então, você pode ter as datas que você tem que entregar as coisas, que você precisa fazer tarefas. Controle financeiro, aqui tem uma listinha. Se você quiser, pausa o vídeo, dá uma lida e lembrando que você não precisa fazer todas, você coloca apenas aquelas que são interessantes para você. Então, por exemplo, eu tenho um sério problema com alimentação, eu preciso controlar a minha alimentação por questões de saúde. Então, eu tenho uma página exclusiva para alimentação. Outra coisa que eu preciso, que eu gosto também, é a musculação. Então, eu tenho uma página só sobre isso. Outra para o trabalho, outra para o controle financeiro, mas tem algumas que eu não preciso, que o autor sugere. E aí, por isso que ele é um método tão flexível, porque você coloca exatamente o que você precisa. O que você não precisa colocar. Eu acho que deu para entender. Se você não entendeu, coloca para mim aqui embaixo nos comentários ou me chama pelo Instagram, que é @isa.piso. O link tá aqui na descrição. Outra coisa que tá aqui no link da descrição também é a página do Bullet Journal do Ryder Carroll, que é muito legal. Ele também tem um canal no YouTube onde coloca várias coisas sobre o método, vale a pena. Também tô deixando aqui no link da descrição para vocês o livro para poder comprar lá na Amazon, caso você goste de ler e tenha mais interesse, quer se aprofundar, é muito bom, são acho que 250 páginas que vale muito a pena. Mas vamos falar agora sobre o registro semanal, que é para isso que viemos nesse vídeo, não é mesmo? Primeiro, para que serve o registro semanal? Ele é um controle de basicamente tudo que vai acontecer no seu dia a dia durante a semana. Por que ele é feito semanalmente e não de forma diária ou de forma mensal ou até mesmo de forma anual? Porque o jeito de você fazer ao longo da semana, você consegue ter uma visão um pouquinho mais geral de tudo de importante que vai acontecer. Então, por exemplo, quais são os eventos que estão marcados, compromissos que você tem que fazer, quais são as tarefas que você tem que fazer, coisas importantes, algumas observações, data de consulta, esse tipo de coisa é bom ter no registro semanal, porque aí você tem uma visão meio que geral de como que vai ser a sua semana. Só que isso no mensal não é tão bom, porque você acaba se perdendo. Tem coisas que a gente está no começo do mês que não tem como prever para o fim do mês. Então, por isso que faz semanalmente,
que ao longo das semanas vão aparecendo coisas para fazer, e aí você vai colocando as datas, vai colocando os horários e tudo mais. Uma coisa importante de ter é os horários, realmente, é ter horas. Então, não estou falando só de colocar um campo para você escrever o que você tem que fazer, mas colocar exatamente quando que você vai fazer, de quando até quando. E estou falando em horas. Isso ao longo dos dias. Então, esse modelinho eu vou falar para vocês mais daqui a pouquinho, como é que faz esse modelo. Esse daqui foi eu que apliquei. É o que mais deu certo pra mim. Não necessariamente vai dar certo pra você, mas eu quero que você teste se você gosta desse tipo de coisa e depois coloca pra mim aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Estou recebendo comentários, independente do que seja, se é bom ou se é ruim. E aí, o que você consegue também com esse monitoramento? Você consegue ver o seu foco. Isso é muito importante, que eu falei no vídeo passado, que você tem que ter em mente o que você quer e o que você não quer fazer. Assim, dá para poder monitorar algumas coisas, como, por exemplo, se você está passando, às vezes, mais tempo nas redes sociais do que fazendo alguma coisa que você precisava, que é importante, ou se você está dedicando muito tempo a alguma coisa que não está te dando retorno, se você está mais descansando do que trabalhando, mais trabalhando, descansando. Outra coisa interessante são aqui a parte do sono e do descanso. Porque aqui você coloca exatamente, né, quando que você acordou e quando que você dormiu. Isso é interessante para você ter um controle da sua rotina de sono, porque isso pode mudar o humor, isso pode causar algum problema mais para frente, e você ter uma noção um pouco geral de o que está acontecendo naquela semana pode ajudar ou não. É interessante. Outra coisa, se você também tem dificuldade, tem que ter algum controle com a alimentação, é o momento de você escrever, por exemplo, quando que você almoçou, o que você almoçou, onde você almoçou. Isso é interessante também. Assim como trabalhos, projetos, aulas, estudos, consultas, tudo que for necessário e que é bom para lembrar mais para frente, que às vezes você precisa retornar naquele assunto. Então, vamos ao passo a passo de como fazer. Vou pegar aqui o meu como exemplo para poder mostrar para vocês como que ele fica. Por exemplo, esse daqui foi da semana passada que eu fiz. Ele fica todo coloridinho porque essa é a parte número 1. Você tem que definir uma legenda. E que legenda que eu tô falando? Eu coloco ela aqui, por exemplo. Esse daqui é o registro rápido. Eu não vou falar dele nesse vídeo, vou deixar para um próximo, mas é bom fazer eles juntos. Mas, na hora de definir a legenda, o que você vai definir? Você vai definir tudo aquilo que você precisa, que é importante para você, que acontece naquela semana. Então, eu vou dar um exemplo, que é o que eu uso comigo, mas você, por favor, adapte a sua situação. Então, isso daqui é colocando lápis de cor, tá? Para realmente colorir. Então, tudo que é falando sobre sono, a hora de dormir, né? A hora de acordar, a hora que eu durmo, eu coloco na cor cinza. Aí depois, coisas como projetos pessoais, coisas que eu estou dando foco. No caso, por exemplo, eu estou agora estudando mais sobre arquitetura. Eu quero estudar, quero ler livros, quero fazer cursos. Tudo isso eu escolhi deixar nessa cor, que é tudo aquilo que eu quero dar foco. Outra, que é a do descanso. Então, vamos supor, eu uso essa cor aqui, que é um salmãozinho, né? Um rosa claro. Não sei nem dizer direito que cor que é essa. Mas eu uso para coisas de descanso, de socialização, coisas assim que eu não tenho que ficar pensando muito. Essa daqui eu uso para alguns hobbies um pouco mais ativos, como, por exemplo, jogar no computador, jogar videogame, ler um livro, alguma coisa que pega um pouquinho mais da questão de cansaço, né? Por mais que seja um hobby, seja algo legal de fazer, ele acaba desgastando um pouco. Você tem que dar foco naquilo, tem que parar para pensar. Então, eu coloco ele numa cor diferente da cor do descanso. Para mim, isso é importante. Eu coloco na cor laranja tudo aquilo que é de, assim, físico, né? Exercício físico. Então, eu tô fazendo musculação, fazendo fit dance, então eu coloco nessa cor para ter um controle melhor. E em azul eu coloco algumas coisas, por exemplo, de inglês, umas coisas assim mais secundárias que para mim também são importantes, mas eu gosto de deixar em outra cor.
Isso é o que eu uso, mas você pode usar o que você quiser. E aí fica assim, você vai colocando ao longo da sua semana, vai marcando. Então, vamos supor, aqui eu coloquei as horas e aqui eu coloquei as datas. E aí, vamos supor, eu tava dormindo e acordei às 6h30. Então, eu coloco que tá pintadinho até às 6h30. Isso vai até a nossa segunda página, né? Que é como que a gente vai fazer. Você vai separar 2 páginas do seu caderno, é quase que óbvio que eu já mostrei. Nessas 2 páginas, a terceira parte é você colocar primeiro aqui, que é onde você vai listar todos os horários. No caso, eu escolhi das 6 da manhã até as 23 horas, né? 11 horas da noite. Então, você vai separar aqui bonitinho. Eu coloco de 1 em 1 espaço, porque aí, por exemplo, na primeira bolinha, eu coloco que é 6 horas da manhã. E aí, o intermediário vai ser 6h30, mas eu não preciso escrever, é meio que óbvio. Aí, a segunda parte é você definir aqui em cima, nessa linha, você vai definir os dias. Eu não sei se você percebeu, mas aqui eu deixei 4 de um lado e 4 de outro. Mas, Isabelle, a semana tem 7 dias. Eu sei que tem 7 dias, meu bem. Só que, depois de fazer uns 3 meses disso daqui, eu percebi que estava dando muito problema com as datas no começo e no fim do mês. Porque, pensa comigo, o mês ele não começa certinho, vamos supor, no domingo ou na segunda, né? Que é quando o pessoal começa a fazer a semana. Ele às vezes começa numa terça, às vezes começa numa quarta, às vezes começa numa quinta. Então, como que faz para poder dar certo? Exatamente começar no dia que começou. Não tem essa de pular dias para poder encaixar na semana certinha. Então, se começou, por exemplo, dia 1º foi numa quinta-feira, eu vou começar na quinta-feira a minha semana. E aí eu vou até a próxima quinta-feira. Por quê? Você fazendo 8 dias, além de dar certinho aqui na folha, 4 de um lado e 4 de outro, na hora que você terminar as 4 semanas, ele vai terminar exatamente no dia 30 ou 31, né, daquele mês, no último dia. Então, independente se é quinta, se é quarta, se é terça, ele vai começar certinho no dia 1º e vai terminar certinho no último dia 30 ou 31. Isso fica muito mais fácil para você ir prevendo, né, as suas folhas. Então, já deixa separadinho. Então, por exemplo, aqui eu já deixei separado algumas folhas antes de começar meu registro diário para poder colocar o semanal. Então, depois que você fez tudo isso, é interessante você fazer algumas linhas guias, como eu fiz aqui, isso daqui que demora um pouquinho de tempo, se você tiver paciência, mas é interessante fazer essas linhas guias, tanto na vertical quanto na horizontal, para te facilitar. Mas não é obrigatório, dá para fazer tranquilamente. Bom, algumas pessoas fazem, é claro, diferente, tem várias maneiras de fazer. Essa daqui, que é com os horários, não é tão comum para o Bullet Journal, ele é mais comum para Planner, por exemplo. Mas, se você não quiser colocar os seus horários, aqui tem algumas sugestões, que é mais parecido com o registro diário, só que no semanal, que é muito legal também, que as pessoas elas deixam espaços para você escrever quais são as tarefas, quais são os compromissos, quais são as coisas que aconteceram ao longo da semana, assim como algumas coisas de notas. Então, por exemplo, observações, quais são a tua rotina de água, de beber água, coisas assim do tipo. Esse daqui é um outro que ele é mais simples, né, todo decorado, mas é mais simples no método, que ele só deixa realmente espacinhos para você escrever. E esse daqui, na forma vertical, ao invés, né, de quadradinhos, ele deixou aqui esses retângulos, que também serve muito bem, que eu acho que também foi muito legal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que essa informação tenha sido útil para você de alguma forma. Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou, se você aplicou, se gostou, se não gostou, que eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo.